Bom dia. Meu nome é Bruno Brentan, eu sou doutorando do departamento vizinho, do Departamento de Recursos Hídricos. Queria agradecer à organização por ter me convidado para fazer essa apresentação. E eu trabalho com abastecimento de água, mas aí já não no tratamento, mas principalmente na distribuição e na operação dos sistemas. E a proposta do meu trabalho é na linha de um sistema de abastecimento de água inteligente. A principal característica dos abastecimentos de água hoje é trabalhar com escassez hídrica, que é o que a gente tem vivenciado principalmente em São Paulo nesses últimos 2 anos, com crescimento populacional, sobretudo desordenado, em que o controle de urbanização ele não é feito de maneira adequada, então as cidades vão inchando, e a gente precisa abastecer essas pessoas que estão aí e, principalmente, tomado de decisões políticas e não de decisões técnicas. Nesse contexto, a gente tem sempre um operador ficando quase louco, porque ele precisa abastecer com qualidade e com quantidade ideais para que essas pessoas que estão cada vez mais à margem das cidades possam ser abastecidas, mas esses mesmos operadores, ao mesmo tempo, precisam responder às decisões dos seus superiores que não são técnicas, são decisões políticas. Nesse sentido, não só no abastecimento de água, mas a gente pode expandir para todos os outros serviços urbanos, como eletricidade, transporte público ou qualquer outro que a gente venha a discutir. A gente vai ter o mesmo cenário, cada vez mais usuários, cada vez menos recursos e decisões menos técnicas e mais políticas. Um conceito novo que vem surgindo para resolver essa questão urbanística é o de cidades inteligentes, Smart Cities. É um conceito bastante recente, mais ou menos 2009, 2010, em que a gestão das cidades e dos serviços passa a ser uma gestão integrada. Uma gestão em que eu não olho só para o sistema de abastecimento, não olho só para o sistema de energia, mas eu olho isso tudo integrado porque todos vão usar o mesmo recurso e vão ter o mesmo fim, que é o usuário da cidade, né? Então, a ideia para as cidades inteligentes é usar dessa alta tecnologia que a gente vem sendo desenvolvida, principalmente no setor de tecnologia da informação ou da própria computação, não é? E gerar novas ferramentas para a gestão, porque senão a gente vai ficar fazendo sempre o mesmo, só que a gente não tem mais o mesmo cenário, né? Nesse sentido, surge a ideia de sistemas de abastecimento de água inteligentes. Sistemas que são altamente integrados com a tecnologia de informação, porque hoje a gente sabe que todo sistema de abastecimento de grandes cidades, por exemplo, de Campinas, São Paulo, ou inclusive de cidades menores, mas que têm empresas de abastecimento bastante reconhecidas, tem captação de dados de pressão, vazão, nível de reservatório o tempo todo. E isso tem servido só para lotar a memória de um computador. Esses dados que são coletados o tempo todo não são utilizados para nada ou para quase nada. Então, tratar desses dados e gerar ferramentas capazes de guiar a gestão, guiar a operação de bombas, válvulas e níveis de reservatório, é a nossa missão, é a nossa ideia. É trabalhar em cima disso aí com uma tecnologia bastante avançada. Então, a ideia das cidades inteligentes, como eu falava, é o emprego de alta tecnologia para gerar sistemas cada vez mais otimizados que usem cada vez melhor os recursos hídricos. Por quê? Para permitir o acesso a todos os usuários com uma qualidade bastante avançada. Não adianta só atender o usuário, mas com uma qualidade baixa, ou atender um grupo de usuários, mas sem acesso a todos. E para fazer isso eu preciso, com certeza, de usar de métodos de otimização e de sistemas otimizados, porque eu tenho recursos escassos. Essa é a ideia fundamental das cidades inteligentes que a gente pode aplicar no abastecimento de água. A nossa proposta, então, de abastecimento de água inteligente é pensar num ciclo em que eu tenho coleta e incorporação de dados. Isso é feito já em quase todos os sistemas de abastecimento de água de grandes cidades e vem sendo cada vez mais incentivado pelos órgãos responsáveis pelo abastecimento de água, que é ter uma captação de dados de pressão, vazão, como eu já dizia, cada vez mais avançada. Então, tendo esses dados em mãos, eu posso pensar em previsão de demanda.
A previsão de demanda, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas ela é essencial quando eu quero fazer uma operação otimizada. Se eu não consigo prever quanto eu vou consumir de água, eu não consigo determinar como operar o meu sistema. E se eu tenho informação anterior de como comporta o sistema, eu consigo prever a demanda. Tendo a demanda prevista, a gente passa por um processo de modelação desse sistema, modelação computacional desse sistema, com ferramentas já conhecidas do pessoal do abastecimento, EPANET, WaterCAD, enfim, vários outros modeladores hidráulicos que a gente pode pensar em utilizar, mas acoplado com um modelo de otimização. A ideia não é só modelar o sistema, a ideia é modelar o sistema para que a gente tenha uma ferramenta de otimização acoplada a esse sistema e eu possa determinar as operações ótimas para bombas, válvulas, enfim, eu vou discutir um pouquinho mais daqui a pouco. E depois de feita essa modelação e determinação de rotinas ótimas, eu possa controlar automaticamente esse sistema à distância. Eu não preciso deixar tudo a encargo do operador. Muitas vezes, numa pane elétrica, num problema do dia a dia, que o operador não está esperando, a carga emocional na hora de tomar essa decisão é muito alta. Então, se ele tiver uma ferramenta que pode auxiliar ele a tomar essa decisão, ele pode cometer menos erros e menos pessoas serem prejudicadas por uma falha do sistema. O sistema é passivo a falha, ele vai falhar. Mas se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a tomar a decisão, eu posso minimizar a quantidade de pessoas afetadas por essa falha. Bom, e feito isso, obviamente eu preciso voltar para o início e continuar coletando dados, porque eu preciso saber como é que o sistema reage a essa tomada de decisão. E aí a gente volta para o ciclo de prever demanda e prever operação e atuar no sistema. Bom, dentro da linha de previsão de demanda, o que a gente tem feito hoje é acoplar dois modelos de previsão. O primeiro modelo de previsão que a gente tem utilizado se baseia em ferramentas de inteligência artificial. Não tem muito desses robozinhos que a gente vê em filme. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa, nossa, estamos criando robôs no laboratório. Mais ou menos. Não é bem isso. Mas a ideia é utilizar de ferramentas que são, sim, baseadas no comportamento cerebral e no comportamento de aprendizagem humano, baseado nas experiências passadas do abastecimento, naquele conjunto de dados que o próprio sistema já tem, ele prevê o que vai acontecer depois. Mais ou menos o que a gente faz. Baseado nas minhas experiências passadas, eu prevejo ou eu determino o que eu vou fazer daqui a pouco. A ideia é usar essas informações que o sistema de abastecimento de água já tem para determinar quanto de água eu vou consumir no tempo futuro. E além disso, para melhorar um pouco mais essa qualidade de resultados da previsão de demanda, a gente trabalha com alguns filtros de série temporal, como série de Fourier e filtro de Kalman. Hoje, a gente tem chegado numa previsão com erro inferior a 1 litro por segundo. Previsões em tempo real. A gente consegue determinar quanto o sistema vai consumir nos próximos 20 minutos com um erro inferior a 1 litro por segundo. Né? E isso, obviamente, está extremamente vinculado à ideia do uso de ferramentas inteligentes, do uso de ferramentas de inteligência artificial. Porque a gente consegue processar dados de variáveis físicas, temperatura, umidade do ar, pluviosidade, junto com variáveis sociais, hora do dia, dia da semana, mês do ano. Quando a gente junta todas essas coisas, as ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem recriar esse ambiente de consumo de água. E a partir dessa recriação desse ambiente, eu consigo determinar o que vai acontecer. Bom, tendo feita essa previsão de demanda, a gente passa essa demanda que vai ser consumida para um sistema de operação. Esse sistema de determinação de operações, ele está baseado na redução do custo de energia, porque a gente sabe que grande parte da energia no saneamento básico é consumida nas estações de bombeamento, seja de água ou de esgoto, então a gente precisa reduzir essa quantidade de energia consumida se a gente quer pensar em um sistema de abastecimento cada vez mais sustentável, cada vez mais adaptado a essa nova sociedade em que os parâmetros ambientais são extremamente importantes. A gente precisa pensar em reduzir a área desabastecida, que é um pouco do que eu já comentava. Os nossos usuários não podem ser as nossas cobaias e responderem pelas falhas do nosso sistema. Então, se eu consigo reduzir a quantidade de pessoas afetadas por uma falha técnica, eu estou
trabalhando num sistema cada vez mais urbano e responsável. E, por fim, reduzir perdas de água, que é o grande gargalo do abastecimento de água hoje. Reduzir perdas de água e consumo de energia são 2 pontos fundamentais do sistema de abastecimento que quer sobreviver de maneira sustentável e consciente no nosso novo paradigma de cidades. Então, nesses 3 pontos a gente vai se basear para determinar a operação de válvulas e bombas, com ou sem inversor de frequência. Passada a demanda, a gente consegue determinar qual vai ser a rotação de uma bomba ou qual vai ser o set point de uma válvula, para que a gente possa reduzir energia, reduzir perda de água e área desabastecida. Hoje a gente tem feito isso com alguns algoritmos também baseados em inteligência artificial. São algoritmos que têm como base de inspiração colônias de formigas ou enxames ou ainda cardumes, em que essa inteligência que eu tenho num indivíduo que é a abelha, num indivíduo que é a formiga, ou num indivíduo que é o próprio peixe, ela se mistura com a inteligência do grupo para determinar o melhor caminho ou a melhor forma de buscar alimento. Então, pensando nessa inspiração biológica, a gente tem usado algoritmos para determinar os melhores pontos de operação dentro do sistema de abastecimento. Isso tudo a gente tem feito em tempo real. A cada 20 minutos eu consigo determinar novas operações baseadas nas demandas passadas. E atuar nesse sistema via centrais de comando. Eu não preciso que o operador tenha toda a responsabilidade dentro da operação. O operador, agora ele passa a ser um vigia. Ele olha o que está acontecendo e dá um ok para ver se essa informação que está sendo processada, que é determinada por um sistema inteligente, vale a pena ser implementada ou não. E num caso de acidente, esse operador tem ferramentas para tomar a decisão em tempo real. E aí, como eu dizia, essa visão do sistema de abastecimento, quando eu utilizo dados anteriores, tomo decisões ótimas e continuo verificando o que acontece, eu penso numa visão integrada do sistema, porque eu reduzo o custo de energia. Essa energia pode ser utilizada em outros setores da cidade, mas não mais no abastecimento de água. Mais uma vez, a gente consegue tratar desses dados que já estão sendo utilizados, já estão sendo captados, perdão. Os dados de pressão, vazão, de consumo, temperatura, tudo isso, os sistemas de abastecimento, as empresas de abastecimento já têm acesso. A questão é que eles utilizam pouco. E a gente precisa utilizar mais esses dados, porque já estão aí, já estão disponíveis, é só utilizar, não é? E aí, como eu dizia, o operador ele tem a decisão baseada sim na sua experiência, mas também baseado em ferramentas que dão uma outra opção ou uma visão mais otimizada desse sistema. Porque muitas vezes, por segurança, o operador não quer baixar o nível de reservatório. Para o operador, interessante é estar o nível de reservatório cheio. E é claro, porque é uma questão de segurança. Mas quando eu tenho uma ferramenta que consegue simular o que vai acontecer se eu baixar um pouco o nível do reservatório, pode ser que o operador fale, não, é verdade. A partir do momento que eu consigo baixar esse nível de reservatório, eu estou economizando energia. Então vamos implementar essa solução porque eu já vi que funciona. Não é? E a gente sai de operações empíricas, baseadas na experiência pessoal, para operações mais tecnológicas. E por fim, o que a gente tem caminhado hoje é no desenvolvimento de aplicativos para celular, para que o operador possa ter acesso em qualquer lugar que ele tiver, ou não só o operador, mas toda a cadeia de gestão do abastecimento de água, possa ter acesso a qualquer ponto de consumo, ou qualquer ponto de operação do sistema em tempo real. Ele vai, abre um mapinha do seu sistema, clica numa bomba e ele sabe o que está acontecendo com essa bomba, qual que é o ponto de operação, qual que é a pressão de entrada, a pressão de saída, qual que é a vazão que está sendo bombeada, qual que é a energia que é gasta nessa bomba. Ou ele vai para uma válvula e ele sabe qual que é o set point dessa válvula, o que está acontecendo nessa região, qual que é a demanda consumida num setor. Né? E, além disso, essa ideia já está mais consolidada, mas a gente quer ser um pouquinho mais ousado. A gente quer desenvolver um aplicativo que via Bluetooth ou algum outro tipo de conexão de dados, o próprio cara que faz a medição do consumo de água nas casas possa passar e com medidores inteligentes, não precisa ficar indo de casa em casa, ter o risco de não ter gente lá para ele coletar esse dado ou coisa desse tipo. Ele pode coletar esse dado só passando na rua com um carro e tudo mais. A gente tem caminhado para
para essa linha em que a tecnologia já disponível em outras áreas seja aplicada dentro do abastecimento de água. Obrigado. Perguntas? Tudo bem. Eu gostaria de saber se já tem sistema implantado em algum lugar e também quanto à segurança disso, se for um sistema online, alguma coisa assim. O sistema todo completo não, porque ele ainda está em desenvolvimento, mas essa parte de previsão de demanda a gente tem usado dados da Sabesp Franca, que é uma parceira nossa do laboratório, e tem validado a partir da Sabesp de Franca. Além disso, a gente está em vias de implementar a parte de operação na rede, num setor de Jerusalém. Mas o sistema completo a gente ainda não tem porque ele está em desenvolvimento. Tá joia, obrigado. Mais alguém? Obrigada, Bruno. Obrigado.